Oi pessoal, tudo bem? Olha só, primeiro é um grande prazer estar aqui participando desta semana da responsabilidade social corporativa. Então agradeço ao Yuri pelo convite e quero aqui falar um pouquinho sobre a minha especialidade, que é o voluntariado e o voluntariado corporativo. Muito bem, começar me apresentando, né? Sou Roberto Ravagnani, eu tenho 22 anos já de trabalho com a questão do voluntariado. Já estive em todos os estados brasileiros, já estive em todos os países sul-americanos, Estados Unidos, Canadá, falando, estudando sobre a questão do voluntariado e atuando com o voluntariado, atuando em situações de crise, como o terremoto do Peru, fui lá como voluntário, também aqui no Brasil com várias inundações, como a inundação lá de Ilhota, Blumenau, a inundação em São Luís do Paraitinga, a inundação em a região serrana do Rio de Janeiro. Todos esses lugares eu estive também atuando como voluntário, além do trabalho rotineiro, que é o trabalho que eu faço como palhaço de hospital. Então, há 20 anos também aí atuando como palhaço de hospital, em hospitais públicos e filantrópicos aí por todo o país e toda a América Latina. Muito bem. Então esse sou eu, além disso eu sou radialista, sou jornalista, hoje eu escrevo para vários jornais, são mais de 60 jornais em 6 países que recebem semanalmente a minha coluna, são 40 rádios que recebem também semanalmente o meu programa de rádio, todos eles falando sobre voluntariado, falando de uma forma que possa se tornar cada vez mais agradável, ou mais palatável de se ouvir e de se falar sobre trabalho voluntário. A ideia minha, e como um trabalhador na área do advocacy para o trabalho voluntário, é tornar esse assunto mais acessível, tornar esse assunto mais para o cotidiano das pessoas, da mesma forma que são outros assuntos. O trabalho voluntário é uma das atividades, uma das ações mais importantes dentro do terceiro setor, no meu ponto de vista, óbvio, né? E como eu gosto de fazer algumas coisas diferentes, eu estou aqui hoje ministrando essa aula, palestra, ou como você queira chamar, um bate-papo sobre esse assunto, num lugar extremamente pitoresco, agradável e de praticamente conhecimento de todos os brasileiros. É o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o emblemático Sítio do Pica-Pau Amarelo, aqui na cidade de Taubaté. Aqui no fundo, esse casarão é o casarão onde Monteiro Lobato morou há algum tempo. Aqui era uma sede de uma grande fazenda, hoje é restrito aqui a um quarteirão mais ou menos, que é fechado e hoje ainda permanece aqui aberto para visitação. Então estou no Sítio Pica-Pau Amarelo, onde Monteiro Lobato habitou e morou por um tempo, tá? Então, antes todas as aulas pudessem ser assim, né? Em lugares agradáveis, em lugares gostosos. Estou aqui embaixo de uma frondosa, isso aqui é uma mangueira, então estou aqui numa sombra gostosa. Hoje está um dia muito quente, abafado, né? Apesar de estar sem sol, mas está muito quente e abafado, então estou aqui à sombra para falar com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto. Estou transpirando aqui, ó, meu cabelo está todo molhado, desse assunto que eu gosto tanto, que é a questão do voluntariado. Bom, já me apresentei, falei um pouco do que eu faço, dentre outras coisas que eu faço ainda, eu sou líder yoga internacional do Yoga do Riso, eu sou também porta-voz formado pela ONU, eu sou membro do Engage for Business, um grupo de pessoas empresárias, pessoas que trabalham com a questão, com o protagonismo empresarial. Também eu tenho uma empresa chamada Comunideia, que ela presta serviços de consultoria na área de responsabilidade social corporativa, para organizações sociais, para empresas, para governos. Então, trabalho já há 20 anos com esta área, com esta questão do voluntariado corporativo. Então, eu fico muito à vontade para falar sobre este assunto. O que é o trabalho voluntário, em primeiro lugar, né? Acho que é bom deixar bem caracterizado isso. O voluntariado é o trabalho prestado
para organizações sociais ou para a comunidade de forma isolada, sem nenhuma espécie de recompensa financeira para isso. Basicamente, esse é o trabalho voluntário, prestado de forma gratuita e de forma voluntária, ou seja, por vontade própria, esse trabalho é prestado. As formas mais tradicionais de se prestar o trabalho voluntário é através de organizações sociais, mas nada impede, e cada vez isso é um ponto mais comum, de se fazer isso de forma individual para a sociedade de uma forma geral. Existem também os trabalhos voluntários feitos de forma corporativa, ou seja, são os trabalhos feitos por intermédio de uma ação da empresa. Então hoje as empresas atuam bastante dentro dessa área do voluntariado corporativo. Eu atuo bastante com muitas empresas nesse sentido, de organizar o voluntariado interno deles para que eles possam prestar um melhor serviço para a comunidade onde eles estão inseridos. Tá? Então, eu falei que não tinha sol, o sol lá atrás, ó, aparecendo. Ó o solzão, vou sair da linha. Muito bem, apareceu o sol, está quente. Então esse é o voluntariado. Tá? O voluntário é a forma de você entregar seu tempo e talento de forma, obviamente, voluntária, tá certo? É esse que é, para mim, uma definição de trabalho voluntário, e eu pretendo aqui falar coisas muito simples e coisas que, como eu já disse inicialmente, que a gente possa trocar no nosso dia a dia com outras pessoas, sem entrar numa linguagem acadêmica. Não estou aqui desprezando a linguagem acadêmica de forma alguma, mas eu quero tornar a nossa conversa mais acessível possível. E às vezes o acadêmico nem é tão acessível por conta de termos técnicos ou por conta de uma formulação de uma frase extremamente complexa, e às vezes as pessoas se afastam dos termos ou se afastam das questões pela complexidade que é posta. E às vezes nem é tão complexo assim o fazer, mas o entender passa a ser complexo por conta da linguagem mais rebuscada, de uma linguagem mais extremamente formal. Então é isso que é o meu grande objetivo, é transformar esse bate-papo numa coisa extremamente informal e que se torne o mais gostoso possível, que não se torne uma coisa chata, enfadonha, que você fica ouvindo e não consegue entender absolutamente nada. Muito bem, então esse é o meu conceito aí de trabalho voluntário, tá? Entregar seu tempo e talento de forma sem ser remunerado de forma financeira, ok? Por que eu digo de forma financeira? Porque muitos voluntários acabam sim sendo, como é que eu vou dizer, premiados, ou podemos dizer que recompensados de algumas outras formas. Como, por exemplo, vai fazer um trabalho voluntário e você ganha uma cesta de bombons ou uma cesta de frutas, dependendo de onde você está, tá? Por que não? Ok, você tem o direito de aceitar ou não aceitar, não é nenhum imperativo nesse sentido, mas você acabou sendo recompensado por isso. Ou muitas vezes, não de uma forma material, mas você acaba sendo recompensado de forma imaterial, como eu, por exemplo, que já fui agradecido de diversas formas, até com orações, com um livro, aí é material, né? Mas com a leitura de um salmo, por exemplo. Por que não? Né? Então isso são formas imateriais, e se você receber aí a sua, vamos dizer, entre aspas, né, a sua recompensa por trabalhar de forma voluntária. E muitas vezes você não recebe absolutamente nada e está tudo certo. É essa a intenção do trabalho voluntário. A gente não está indo lá fazer nada de trabalho voluntário para ser reconhecido ou recompensado por isso, tá certo? Essa é a nossa intenção. Muito bem, dito o que é o trabalho voluntário, eu vou entrar um pouquinho mais na questão das possibilidades do trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele tem muitas possibilidades, uma infinidade delas, que eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando e não seria possível esgotar esse assunto. Mas eu quero deixar aqui talvez as mais corriqueiras, ou as mais fáceis, ou as mais simples de serem encontradas formas de você prestar serviço voluntário. Muito bem.
Em primeiro lugar, são as organizações sociais. De todos os tipos de organizações sociais podem ter trabalhadores voluntários. Por que eu digo podem? Porque ainda tem muitas organizações que não trabalham com voluntários. Quais são os motivos? Lá atrás existia um certo temor das organizações em não ter, ou para não ter voluntários, por conta do risco de processos trabalhistas. Depois da lei do voluntariado de 98, isso diminuiu bastante, né? Foi no governo Fernando Henrique que isso foi instituído, a lei do trabalho voluntário, e esse risco de um processo trabalhista acabou sendo muito diminuído nos atuais tempos. Então, esse risco acho que já não é mais tão relevante nesse sentido. Agora, tem organizações que não estão preparadas para ter trabalhadores voluntários. Porque a organização precisa se preparar, ela precisa saber como lidar com esse trabalhador voluntário, ela precisa ter muito claro o que esse trabalhador voluntário fará, onde fará, quem o supervisionará, qual é o período de trabalho desse trabalhador voluntário. Tudo isso a organização social tem que estar pronta para receber. Não adianta querer receber o trabalhador voluntário e depois ir pensar nisso. Não, ela tem que estar pronta para isso. Então, e tem muitas que não estão, tá? É por isso que muitas organizações ainda não têm trabalhadores voluntários. Todas podem ter, mas não são todas que têm. E isso é um grande desejo meu, que cada vez mais organizações sociais possam sim trabalhar com os nossos amigos queridos voluntários. Tá? Isso é muito importante para a organização, até para efeito de transparência, isso é importante. Quando você tem a sociedade atuando do seu lado, trabalhando com você, isso se torna bem importante você ter trabalhadores voluntários. Tá? Voltando à questão das organizações. Então, um grande desejo é que a maior parte das organizações sociais possam ter trabalhadores voluntários dentro dos seus quadros. Como eu já disse, é importante para a organização, para uma questão de transparência. E outro detalhe importante, é uma grande fonte de marketing da organização. O trabalhador voluntário, quando gosta do trabalho que faz, quando é bem recebido na organização, e aqui eu não estou falando de ser bem recebido com tapete vermelho, cafezinho, pão de queijo, não é nada disso. Cafezinho, pão de queijo, essa hora vai ser, daqui a pouquinho acho que eu vou passar na padaria. Mas não é nada disso que eu estou falando. Ser bem recebido é saber orientar esse trabalhador voluntário, o que ele vai fazer, como vai fazer, quando, com quem. Então, isso é ser bem recebido. Tratá-lo, obviamente, com dignidade, com respeito, como qualquer outro trabalhador da organização. Então, isso leva o voluntário a falar muito bem da organização na rua. Portanto, é fundamental você trabalhar com o serviço voluntário. Tá? No meu ponto de vista, obviamente, tem gente que não acha. O que é óbvio que eu sempre recomendo não dá para a organização sobreviver 100% de trabalhadores voluntários. É muito difícil. Impossível não é, mas é muito difícil, dá muito trabalho e os riscos são muito grandes. Então, tem que ter pessoas remuneradas, profissionais. Não dá só para contar 100% com voluntários, tá? Mas é fundamental que você tenha voluntários na sua organização. Muito bem, essa é uma das formas através do trabalho voluntário em organizações sociais. Outra forma é você trabalhar de forma absolutamente isolada, sozinho, né? Ontem, inclusive, eu vi uma reportagem na televisão, não vou me lembrar que canal, mas falando sobre uma pessoa no interior do Tocantins. Ela é do Rio Grande do Sul, é uma administradora de empresas, mas está morando no Tocantins, no interior do Tocantins, e lá, como grande parte do nosso país, para não dizer todo o nosso país, o ensino rural é de mal a pior, né? Não só pela qualidade, mas pelas condições de ensino, pelas condições físicas das salas. Então, realmente é uma calamidade pública. Se já é nas cidades, imagina a educação rural, na zona rural. E essa pessoa mora na zona rural e ela resolveu, há um ano, dar aula para as crianças
dar aula de alfabetização para as crianças. Mesmo elas estando frequentando as escolas, ela, no contraturno, ela faz isso no pátio da escola, inclusive, e muitas vezes nas casas das crianças, ensinando, ajudando que essas crianças tenham uma formação melhor. Individualmente, sem nenhum tipo de organização social, sem apoio de ninguém, ela resolveu, foi lá, pôs a mão na massa e está fazendo. Tá? Então, é outra forma de você fazer sozinho. Vai lá e faz e acabou, certo? Outra forma é através do voluntariado corporativo, que é por intermédio ou por incentivo, achei a palavra, por incentivo das empresas. Né? As empresas perceberam que quando você coloca o seu colaborador em ações sociais, em ações colaborativas, ele aprende muito. E este é um dos ganhos do trabalho voluntário de todas as formas, em organizações, individualmente ou em empresas. Aqui eu faço um parênteses para que a gente possa falar sobre os ganhos de se fazer um trabalho voluntário. Muito bem, para que fazer trabalho voluntário? Existe um degrau social hoje em nosso país gigantesco, gigantesco. O trabalho social, o trabalho voluntário ajuda a minimizar esse degrau. Não vai resolver, mas ele ajuda a minimizar. Outra questão, ele envolve a sociedade nos seus conflitos sociais. E isso é importante para que a sociedade entenda o que se passa à sua volta, onde você escolheu morar. Eu era um grande crítico do serviço público de saúde, e ainda sou. Mas antes eu era um crítico sem conhecimento. Eu era um crítico de balcão de bar, de boteco. Né? É aquele crítico que chega na rodinha de amigos, começa a fazer a crítica porque está todo mundo falando mal mesmo, então vamos falar mal também. Então falava mal da saúde, falava mal do governo, não que eles não merecessem, certo? Mas ainda assim, de uma forma sem conhecimento ou sem conteúdo. Hoje, depois de 20 anos visitando hospitais públicos, vivendo hospitais públicos em todo o Brasil, eu posso dizer que existem sim unidades que devem ser criticadas, porque o seu corpo de colaboradores está de uma forma passiva naquela unidade. Mas da mesma forma, existem outras unidades de saúde no país que têm um corpo de colaboradores extremamente ativos, tendo o mesmo salário daquele outro grupo, tendo as mesmas responsabilidades, tendo as mesmas dificuldades daquele outro grupo, consegue fazer muito mais. Por quê? São as pessoas. Não é o nome, não é porque é do governo, não é do governo, não. No serviço privado também tem pessoas que não estão nem aí para você. Só que no serviço privado, quando alguém descobre, essa pessoa é mandada embora. E no serviço público, não. Essa pessoa pode continuar fazendo descaso com o seu trabalho porque ela não consegue ser mandada embora. Isso é uma constatação, não é uma crítica. Então, existem unidades de saúde públicas, aqui eu vou me referir somente às públicas, que são ilhas de excelência. Existem unidades de saúde pública que atendem muito melhor do que muitas unidades privadas. Então, não é a saúde pública que é ruim, são as pessoas que estão naquele lugar que fazem dela ruim. Porque existem outras, como eu já disse, que estão boas, certo? E daí você passa a ser um crítico com conhecimento. Então, a partir daí, eu posso criticar sim aquelas que merecem ou mereçam a crítica. E outras que não merecem a crítica ficam fora desta crítica. Portanto, é por isso que é importante, quando nós formos criticar, conhecer antes de fazer qualquer tipo de crítica. Vai criticar um político? Estude a vida dele. Vá lá saber o que ele fez, o que ele faz, o que ele deixou de fazer, qual é a sua vida pregressa, o que ele fez antes de ser político. Vai saber, daí você pode criticá-lo. Caso contrário, critique a estrutura, que daí eu sou favorável a críticas, certo? Como a quantidade de parlamentares, o salário deles, todas as regalias, isso sim, isso nós podemos ser críticos, mas é a estrutura,
não é o político específico tal XYZ. Existem políticos bons? Existem, sim, com certeza. Estão perdidos nesse mar de lama aí, mas para que nós possamos fazer uma crítica construtiva, uma crítica com conteúdo, uma crítica com conhecimento, temos que estudar aquele que nós vamos criticar. Muito bem, feito esse parênteses, então volto à questão dos ganhos que o trabalho voluntário pode trazer para a nossa vida. Então, conseguimos criticar com mais conhecimento. Isso não só na área da saúde, mas em todas as outras áreas. Educação, segurança pública, cultura, tudo. Além disso, aprendemos a fazer muito com pouco. Aprendemos a lidar com o outro desconhecido. Aprendemos fugiu a palavra agora, hein? Aprendemos a trabalhar em grupos. Aprendemos a lidar com a liderança. Tudo isso, trabalho voluntário nos traz de graça. Basta você fazer o trabalho voluntário, não basta você ser voluntário, tá? Porque tem gente que se acha que é voluntário, mas nunca fez um trabalho voluntário e acha que vai ter tudo isso de benefício. Não, você tem que fazer trabalho voluntário. Então, fazendo o trabalho voluntário, você vai ter todos esses benefícios incorporados ao seu conhecimento. E é por isso, voltamos agora, que a empresa está cada vez mais incentivando o trabalho voluntário, tá? É por isso, porque ela percebeu que o trabalhador, o colaborador dela, que faz um trabalho voluntário, que se dispõe a ajudar a sociedade onde ele está inserido, com certeza é uma pessoa mais preparada. E é tudo isso que as empresas querem. Pessoas mais preparadas, pessoas com mais facilidade para lidar com a diversidade. Então, fica muito mais barato, inclusive, isto, do que você tentar treinar essas pessoas para todas essas habilidades. E o que é muito difícil, diga-se de passagem, porque essas habilidades são habilidades muito específicas e, na maioria das vezes, o que traz essa habilidade é a prática e não a teoria. A teoria é importante, né? Em estudar, ler cada vez mais, mas esta teoria, a prática resolve bastante. Ou esta teoria, sendo aplicada à prática, com certeza o seu ganho de aprendizado é muito maior. Então, as empresas, por isso, têm ou incentivado ou buscado contratar pessoas que fazem ou já fizeram trabalho voluntário. Portanto, são pessoas mais preparadas para isso. Por isso que as empresas têm investido tanto, e elas investem realmente um volume considerável de recursos em trabalho voluntário, cada vez mais. E isso daqui a pouco vai começar a chegar, e é o meu desejo, não só pelo aspecto profissional, né, mas também pela questão cultural. É importante que cada vez mais empresas de médio e pequeno porte incorporem também a questão do trabalho voluntário. E é possível, mesmo sem grandes investimentos de monta, é possível que essas empresas façam o incentivo ao trabalho voluntário, tá? Então não é uma coisa impossível para as pequenas empresas. E hoje eu percebo que existe já esse movimento de médias empresas se aproximando do trabalho voluntário de alguma forma para incentivar ou favorecer ou praticar o trabalho voluntário. Agora ainda falta as pequenas empresas chegarem nesse meio, né? E faço votos que realmente aconteça isso de uma forma muito rápida. O que não acredito, né? Mas faço votos. Por que eu não acredito? A história do trabalho voluntário no Brasil ela é lenta, né? Para nós que trabalhamos com isso, ela é muito lenta. Óbvio que reconhecemos os avanços, reconhecemos que existe muita coisa nova, muita coisa boa acontecendo, mas não podemos negar que tudo é muito lento, tudo é muito devagar e demora muito para se acontecer todo esse movimento aqui no nosso país.
tá certo? Espero que o vento não esteja prejudicando a nossa gravação aí. Muito bem. Então, eu fui falar em história, né? 1542 é o primeiro registro de trabalho voluntário no Brasil, na Santa Casa de Santos, praticado e incentivado pelas irmãs de caridade que ali trabalhavam e ali residiam. Então, esse é o nosso primeiro registro histórico de trabalho voluntário. Mas o trabalho voluntário, ele acaba que sempre existiu de alguma forma. Então, não talvez com esse nome, mas de alguma forma a gente sempre, na história, sempre existiam pessoas que faziam algo em prol do próximo, sem esperar ou sem oferir nenhum tipo de resultado financeiro ou de resultado recompensatório. Sempre existiu isso. Então, não é o mais importante, não é 1542, com a Santa Casa de Santos ter acontecido. Isso é só um registro histórico, mas o trabalho voluntário sempre existiu. Então, e vai continuar existindo, independente de nós, homens, seres humanos, querermos ou não acabar com eles, né? Apesar que eu acho que passamos por um tempo muito interessante, muito bom, nesse sentido de incentivo a esse tipo de atividade, porque as pessoas estão percebendo que sozinhos nós não conseguimos fazer tudo, não conseguimos sobreviver e o nosso planeta não vai conseguir sair dessa sem uma união de nós seres humanos. Então é fundamental que nós seres humanos entendamos a importância do trabalho comunitário. E quando a gente fala de trabalho comunitário, nós estamos nos remetendo intrinsecamente aí ao trabalho voluntário, né? Na comunidade, na sociedade onde você está inserido. E assim, talvez nós tenhamos aí a possibilidade de continuar habitando o nosso planeta, porque do jeito que está indo a coisa está muito, muito difícil. E eu já falei então dos tipos das possibilidades, ou seja, através de organizações sociais, através do trabalho individual, através das empresas. E agora, estamos quase chegando aqui no final, o porquê, que tipo de atividade voluntária que você pode fazer nessas possibilidades, dentro desses 3 eixos, que é o individual, ou dentro de organizações sociais, as OSCs, ou dentro de empresas. Tem desde a atividade educacional, que é você ensinar, como eu disse, já crianças a se alfabetizarem. Também tem a questão da recreação com crianças menores, o esporte, o incentivo à leitura, o meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente, né? O cuidado com as crianças, o cuidado com os adultos dentro de asilos, unidades de longa permanência, né? Agora como chamam, além do trabalho voluntário dentro da carceragem, o trabalho com a religiosidade, que inclusive hoje é o maior incentivador, hoje em torno de 54% das pessoas que são voluntárias vieram pelo incentivo da religiosidade. Além disso, você tem aí os trabalhos voluntários à distância, como leitura para pessoas cegas, o audiolivro. Você tem o trabalho de orientação à distância também, né? De monitoria de jovens, de monitoria de crianças à distância. Eu, por exemplo, faço um trabalho à distância junto com o Hospital de Câncer do Vale Sagrado, no Peru. Eu ajudo à distância a coordenação dos trabalhadores voluntários de lá. Então, a tecnologia, a internet, nos trouxe essas grandes possibilidades de se fazer trabalho voluntário também, né? Através da distância, sem a necessidade de estarmos presentes em algum lugar do mundo. Então, portanto, são há diversas possibilidades, auxílio às mulheres, auxílio aos egressos das penitenciárias, são, óbvio, a área da saúde, né? O
trabalho muito grande dos palhaços hospitalares, mas os palhaços são lembrados, mas existem outras centenas de possibilidades dentro dos hospitais, desde pessoas atendendo ao público como voluntários, fazendo o atendimento, o que a gente chama aí das senhoras de rosa, que é o atendimento da palavra amiga, vai levar um café, vai levar roupa, vai levar utensílios de higiene e limpeza para os pacientes internados, ou simplesmente vai lá para bater papo com eles, porque eles ficam muito sozinhos, né, a maioria dos pacientes. Então, são inúmeras as possibilidades de atividades que você pode prestar como voluntário. Muito bem, chegando ao final aqui do nosso tempo, eu espero que tenha dado um panorama geral para vocês sobre trabalho voluntário. Vou deixar aqui minhas fontes de contato para que vocês possam me seguir. Meu Instagram é ser_voluntário, ser_voluntário. E quem estiver no LinkedIn também pode me seguir aí, Roberto Ravagnani, ser voluntário Roberto Ravagnani. Meu site é robertoravagnani, tudo junto, .com.br, robertoravagnani.com.br. Meu Facebook é Roberto Ravagnani também, tá certo? Então vocês podem, a minha página no Face, vocês podem acessar aí, conhecer um pouco mais do que eu faço, me acompanhar, fazer perguntas, fiquem à vontade. E para vocês todos aí que me acompanharam, meu muito obrigado. Yuri, muito obrigado pelo convite. Espero que esse seja o primeiro de muitos encontros, que daí a gente pode aprofundar um pouco mais na questão do trabalho voluntário. Uma outra coisa que eu faço, que eu esqueci de falar lá no início, lá no comecinho, é que eu sou professor de voluntário também, de voluntariado, professor de voluntariado para jovens do 4º ao 8º ano do ensino regular, tá certo? Então, olha, um grande abraço para todos, fiquem bem e contem comigo, tá bom? Até mais, tchau!